Bem-vindos ao Voz da Assembleia de Deus de hoje. A paz do Senhor Jesus, bom estar com você. Vamos começar hoje cantando, e vamos cantar um dos hinos que eu mais gosto, é o hino que Daniel Berg cantava. 196 da harpa, Já Achei uma Flor Gloriosa. Cantemos com a igreja em Belém. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja descorrerá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais belezas terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, essa rosa já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Um zeloso pela lei, pois Saulo perseguia o povo de Deus, mas transformou Eu quero agora convidar você para pensar comigo um pouquinho sobre algo importantíssimo para a vida da gente, algo tão simples, algo tão bom, uma bênção, um presente de Deus para a vida de cada um de nós, indispensável na vida pessoal e também na vida da igreja, chamada oração. E a igreja em Belém, comprometida com isto, com oração também, ela fornece, ela favorece seus membros com muitas oportunidades para sempre está envolvida, protegida pela oração. Dê uma olhadinha nesse vídeo e a gente volta para conversar. Pelas famílias de nossa igreja, família como um todo, nós estamos orando pela creche Cordeirinho de Deus e também pelo DJ. Então, nesse momento de oração, nós vamos continuar orando e você vai estar sempre apresentando a Deus. Os pedidos iniciam mais um período de oração, parte do projeto 24 Horas de Oração da Assembleia de Deus em Belém. Para cada dia do ano, um bairro se mobiliza para orar pelos alvos apresentados no boletim informativo da igreja. Aqui no bairro da Marambaia, este grupo dedicou parte da manhã para buscar a Deus. E te agradecer por esse momento, por esta manhã maravilhosa, por esta noite de livramento que Tu nos deste, Senhor. 24 horas a igreja envolvida, a igreja tem esse propósito, ora dentro do templo, ora em casa, são 24 horas ininterruptas de oração mesmo.
O projeto 24 Horas de Oração é um dos planos de intercessão adotados pela Igreja Mãe, que tem sua história marcada pelos encontros de oração. Dona Enedina conhece bem os resultados da oração. Durante 12 anos, orou pela conversão do filho. Até eu mesmo dizia que não tinha mais jeito, e hoje eu me sinto feliz, até porque também eu estou sendo entrevistado por umas pessoas de bens como você, como outrora vivia passando no Balanço Geral, metendo bronca, no Rota Cidadã, enfim, né? Sendo que o inimigo me escravizava de todas as formas, de todas as maneiras, mas eu louvo a Deus pela minha mãe, por ela ter intercedido pela minha vida. Nós temos que sempre perseverar, não só receber a bênção e parar, mas nós temos que continuar em oração, porque esse que nós temos que fazer até Jesus voltar, é orando e vigiando que nós temos que fazer. O tema da Assembleia de Deus em Belém para 2013 foi um ano de jornada feliz. Mas ainda em janeiro, Franci teve uma grande perda. Todo mundo ainda feliz com a entrada do ano novo, né? Aquela coisa toda. E a gente estava se congratulando aqui. Ela dormiu, ela não quis jantar, dormiu a noite toda. Já de manhã da segunda, do dia 7 de janeiro, Micaele, o dia mais dolorido da minha vida, foi quando começou as situações. Foi quando eu me acordei, né? E ela já estava na rede, eu já chamava, ela não me respondia mais. Foi quando ela só revirava os olhos para mim, mas o corpo não correspondia mais. Quando ela dormiu, Micaele, já ia dar 5h30 da tarde. Ela veio e disse assim: mamãe, eu te amo. Papai, eu te amo. Disse: papai, eu te amo muito. Mamãe, muito obrigado. Quando ela disse isso, eu não tinha me tocado que fosse como se fosse uma despedida, não sei. Com apenas 5 anos de idade, a pequena Evelyn apresentou um quadro grave de subnutrição e não resistiu. Nos momentos de dor, Franci buscava consolo em Deus e ouvia a programação da Rádio Boas Novas. Eu liguei a rádio. E o pastor Samuel tinha colocado palavras de jornada feliz, jornada feliz. Eu fazendo café, cuidando da minha família, ouvindo aquilo. Você não tem noção de toda vez que ele dizia jornada feliz. Aquilo machucava o meu coração demais, não porque meu pastor estava falando algo que não fosse de Deus, era de Deus sim, mas eu analisava para minha vida. Jornada feliz para mim. Mal começou um ano, eu não estou tendo oportunidade de ter uma jornada feliz, Senhor. Já comecei sofrendo, Senhor, e sabe situações que eu e o pastor, jornada feliz, Deus te abençoe, você e sua família, até hoje aqui na minha cabeça é isso. Mas aí o Espírito Santo de Deus, como ele é tão bom, tão amigo nessas horas, ele foi dizendo assim: olha, Franci, meu servo está dizendo isso porque não importa como começou a tua jornada, mas ela vai terminar feliz. Foi por meio do propósito de oração e jejum da igreja que Franci foi se reerguendo. Depois de 2 meses ouvindo, 2 meses, o Senhor começou a tratar meu coração usando o pastor para mim. É como se eu estivesse ao vivo aqui para mim, dizendo jornada feliz para mim. Aquilo foi sarando, aquilo que doía foi sarando. E hoje, quando eu escuto, eu digo assim: Senhor, como eu sou sofrida essa jornada, sim. Mas eu estou chegando, Senhor, sim, uma jornada feliz. Porque, Senhor, eu ainda tenho 5 filhos. Eu ainda tenho um esposo. E por causa desse abraço que eu dei nessa semana de oração e jejum, desse propósito, o Senhor tem assim me levantado. O Senhor tem falado tanto comigo por causa desta semana, que se eu te disser que Deus ele está abrindo portas, janelas, portões, de tudo aquilo
que Ele tem colocado no coração do nosso pastor em relação à semana de oração e jejum. Entre as vitórias alcançadas, a gravação de um CD e o testemunho em forma de música. Todos os maus momentos desta vida é tão difícil enfrentar. E Deus, com seu amor tão imenso, nos faz superar. Então, só para você ter uma ideia, é um estilo de vida, de oração, né? A nossa locutora falou sobre projeto, e às vezes quando a gente fala projeto é alguma coisa para futuro e inacabado. No caso da igreja em Belém, é algo normal, é um projeto de vida, é um projeto, estilo de vida da igreja. E a gente tem pelo menos uns 7 chances de envolver as pessoas bastante em oração, entre elas o plantão 24 horas. O que significa isso? Em Belém do Pará, todas as pessoas, membros da igreja, eu tenho a felicidade como pastor também ser abençoado por isso, a cidade de Belém, em todos os dias, durante 24 horas. Portanto, ininterruptamente ao longo do ano todo, nós temos pelo menos 10 igrejas orando. 10 igrejas orando pela felicidade sua, pela felicidade das pessoas, pela salvação das pessoas, pela bênção para as famílias, pela bênção na igreja. Todo dia, pelo menos 10 igrejas por um bairro inteiro. E em cada bairro nós temos no mínimo 10 igrejas. E 10 igrejas significam em torno de 1.000 pessoas que se revezam ao longo das 24 horas daquele dia. E assim todos os dias, numa escala que vai a vida toda, e por isso que a gente é abençoado. Esse é um dos nossos programas, né, de oração que vive na igreja em Belém do Pará. E agora nós vamos assistir uma outra coisa interessante também, que faz parte da nossa vida, que está mexendo com a gente e com a nossa cidade. Dá uma olhadinha nesse vídeo. A igreja reunida em clamor, jejum e oração. O encerramento da semana de jejum e oração deste mês foi assim, cheia de fé na entrega do propósito no centenário Centro de Convenções. Depositados em taças, os pedidos foram apresentados a Deus. Um grande círculo de oração se formou com toda a igreja. Em cada papel, a súplica por cura, finanças, família, pedidos por jornada feliz no mês que inicia. Um encontro rico em testemunhos sobre o compromisso com a oração. Durante a semana eu fiquei um pouco debilitada. E aí, hoje eu orei que, Senhor, eu quero estar lá para receber a conclusão do meu milagre. E o Senhor me restaurou. Vale a pena participar, fazer jejum e a campanha, participar até o fim, não desanimar, porque a vitória é certa. Eu estava com inflamação no útero e Jesus me curou. Cheio de muita dor aqui, eu não conseguia nem andar. E é no meio da oração, Jesus me curou. Então, glória a Deus, estou muito feliz com isso. Participe da semana de jejum e oração a partir do último domingo do mês. A igreja em oração, pedindo jornada feliz. Pois é, então, a mais de todos, oração individual, oração na família, oração nos cultos, oração nas vigílias, oração nos círculos de oração, na missão com mulheres. 2 coisas destacam a nossa vida de oração. Um é, não passa nenhum dia da nossa vida, do ano, da semana, que pelo menos 10 igrejas estejam em plantão de oração por mim, por você, por cada um de nós. Isso é um tesouro, não é? É uma bênção de Deus, isso é extraordinário. Pelo menos 10 igrejas, em torno de 1.000 pessoas se revezam todo dia, orando por você, orando por nós. E o segundo programa nosso de oração permanente é a nossa semana de oração e jejum. Na última semana do mês, a gente enfatiza ainda mais. É toda a igreja, toda a cidade. E a gente enfatiza
de modo muito interessante, mexendo com a cidade, chamando Belém para oração, o estado do Pará para oração. Como é que a gente faz? É a nossa semana de oração e jejum. Nós incentivamos a igreja a orar mais e a jejuar. Nós colocamos altar, recipientes de oração na frente do templo para que pessoas incrédulas da cidade possam fazer os seus pedidos de oração. Durante a semana toda a gente ora. Na nossa emissora de rádio, pelo menos às 9 da manhã, às 3 da tarde, nós unimos a cidade toda, todo mundo, para períodos de oração. E quando dá, na segunda-feira, todos esses pedidos de oração captados em todos os bairros da cidade são levados para o nosso templo da cidade, o Centenário Centro de Convenções. Ali nós colocamos em cada bairro os pedidos que vieram do bairro. São muitos pedidos, pelo menos de 550 direções, e nós fazemos a nossa última marcha de intercessão em favor daqueles pedidos de oração, e também ouvimos testemunhos de respostas da oração que Deus faz. É um movimento ininterrupto, dando prioridade àquilo que é para ser prioritário, chamado oração. Eu quero convidar você para adotar isso na sua vida, onde você estiver, na igreja, onde você estiver também, ou se você quiser, venha aqui com a gente, passar uma semana dessa para você ver. É mais do que uma festa, mais do que uma celebração, das maiores que se possa fazer quando chegamos nessa semana de oração e jejum. Eu digo como se fosse um oásis no deserto, onde a gente se refaz da marcha que ficou para trás. Às vezes a nossa jornada dura e difícil, e a gente também se prepara para continuar caminhando vitoriosamente em Cristo Jesus, o Senhor. Ele é o Senhor que ouve e é o Senhor que responde orações. Por isso que os discípulos disseram: ensina-nos a orar. E você deve orar. Se você não sabe orar, ore que dá certo. Se você está orando e acha que está orando errado, continue orando que vai dar certo. Se você não está orando, ore para você poder criar gosto para orar. Ore sem cessar, e você vai perceber que Deus responde a oração, e você não está só. A Assembleia de Deus em Belém do Pará anima, cria um ambiente próprio para que as pessoas tenham comunhão, contato, acesso direto com Deus, não através de Nazaré, não através de Aparecida, de nada. Elas descubram essa bênção chamada a bênção da oração. Agora você vai ouvir mais uma pessoa que quer dizer para a gente o quanto isso tem abençoado a sua vida e o resultado disto. Em casa, seu Antônio e dona Benedita colocam em prática a semana de oração e jejum desenvolvida pela Assembleia de Deus em Belém. A importância deste momento de jejum e oração é um relacionamento com o Senhor. Sem o relacionamento com o Senhor, esta intimidade, essa busca em prol do crescimento da igreja, em prol da salvação das almas. Cada um tem seu momento individual com o jejum e a oração, mas todos os dias, às 6 da tarde, eles oram juntos. Nós exercitamos o seguinte: nós oramos pela manhã, individual, e à tarde nós oramos juntos, em família, né? Então nós desenvolvemos este momento de jejum pela manhã. Os pedidos são variados. Eles intercedem pela igreja, família, pastores e possuem um pedido especial por missões. Tem se levantado da nossa igreja a missão, né? Muitos missionários dispostos a ir para a missão, né? Como tem a missão de Eslovênia, né? De Benevides, que a igreja faz missão já nesses lugares. O compromisso diário do casal com a oração traz respostas. Aprovação do meu neto, que ainda não formou, né? Só vai formar em março, mas ele foi aprovado na OAB e foi aprovado no mestrado. E mais outra bênção foi a viagem que nos foi concedida para ir para o Rio de Janeiro, passar um mês de férias. Essa foi uma bênção grande. Então, são essa a resposta das orações, né? E a oração, a oração do justo, ela move o coração do Senhor. Semana de oração e jejum. A Igreja Mãe unida no mesmo propósito. A oração é a chave da vitória. Sem a oração, nós não temos vitória. Então é muito importante para a nossa vida espiritual, para que nós possamos chegar na presença do Senhor, é só através de oração.
Viu só? Funciona. A Bíblia diz exatamente isso. Diz assim, fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquelas que não se vê. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, você, creia. É só crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Isso chama-se fé. Você tem fé. Não pense que você não tem, não. Todo mundo tem fé no coração suficiente para se aproximar de Deus, crendo que Ele existe, que Ele é vivo, que Ele ouve, que Ele responde e que Ele galardoa. Galardoa quer dizer responder, abençoar você. Tenha fé, junte-se a nós, ore a Deus. Quem busca, acha, quem bate, lhe será aberto e quem pede, recebe. Deus te abençoe e para completar o programa de hoje, nós vamos uma parte da mensagem do Senhor sobre oração. Tour de oração, percurso de oração. Aprenda um pouquinho com Jesus e com a Bíblia sobre isso, sem se esquecer de ajudar a Boas Novas com sua oferta, porque ela precisa, e sustentar o Voz da Assembleia de Deus com sua contribuição. E também, sem que você se esqueça de que Jesus ama muito você, e nós estaremos no próximo programa juntos novamente. Eu espero que isso sirva de muita bênção para você e eu quero abençoá-lo nesse instante. E no nome de Jesus, eu quero proclamar sobre sua vida a bênção, a paz, sobre sua família, a saúde, a vitória, sobre sua vida financeira, sobre sua vida emocional, sua vida profissional. O que lhe preocupa, deixe diante do Senhor, que o Senhor fará por você. Vamos lá. Quantos aqui creem no poder da oração? Então diga, você, como se sozinho fosse afirmar isso. Não é tanta gente que crê, muita gente deixou de crer. Tem quem acredite que não funciona, mas eu acho que você crê. Então diga comigo, eu creio no poder da oração. Cante, vamos lá. Eu creio. Isso. E quem não crê não precisa cantar, mas quem crê, cante mais forte. Eu creio. Há pouco tempo, eu estava vendo, eu nem sei como é que é o nome, mas era uma espécie de um teste, um pequeno jogo, mais feito na televisão, que ganhava quem? Quando o apresentador dissesse uma palavra, ele dissesse a que essa palavra se refere, do modo certo. Por exemplo, o apresentador diria assim, instrumento, e a pessoa respondia, música. Claro, fácil. Feijão, a pessoa dizia, comida. Fácil. E ganhava quem acertasse. E para essa pessoa acertar, dependia muito, não só dela, mas dependia também da clareza com que o apresentador escolhia a palavra. Porque se escolhesse uma palavra que tivesse muitas possibilidades, quem responderia ficaria com dificuldade. Vocês se arriscariam a responder para mim? Se eu dissesse assim, igreja, qual seria a palavra que melhor traduziria a igreja? Se eu disser igreja, igreja, ok? Se eu dissesse assim, oração, você responderia o quê? Nós aqui diversificamos bastante, mas se você procurar
em uma palavra, qual é a palavra que resume de modo mais perfeito e correto? Igreja, a palavra é oração. Pode procurar, vou dar um tempo para você. Procure. Pense e pense bem. Tanto se eu disser oração, eu lembro igreja, como se eu disser igreja, eu lembro oração. Você pode até dizer outras coisas, por exemplo, hino ajuda um pouco, pregação ajuda um pouco, mas é impossível se pensar em igreja sem oração, impossível pensar oração sem igreja, sem Deus. É a palavra que melhor resume. E isso não é resposta minha. E se você pensar diferente de mim, vamos aprender juntos hoje, nesse tempo tão pouco. Vamos aprender na teoria e vamos aprender na prática. Chegaram para Jesus e perguntaram para ele. E numa certa ocasião, nem precisaram perguntar. O Senhor Jesus se aproximou do templo, como esse daqui era o templo de Salomão, numa hora de culto, e ele olhou o que estava acontecendo, não gostou. E ele disse, em Mateus capítulo 21 e o verso 13, a minha casa será chamada casa de oração. Jesus resumiu, está tudo por fora, tudo que acontece na minha casa, sem que a ênfase seja esta, pode ser dispensável ou até errada. Naquela ocasião, o Senhor Jesus até se aborreceu, pegou um chicote de azorrague e passou a corrigir uma porção de situação que estavam ofuscando aquilo que seria o mais importante na sua vida, na minha vida e num culto a Deus chamado oração. Ele disse assim, a minha casa é casa de oração, portanto, igreja, casa de oração, igreja. Igreja, se não for casa de oração, o que é? E casa de oração, se não for igreja, o que seria? Não há nada mais importante. Eu resumo, se nós precisássemos ir cortando, graças a Deus que não é. Num culto como esse hoje, não dá para ter orquestra, não dá para ter coral, não dá para ter pregador, não dá para ter isso, cantor. Nós viríamos aqui para orar. Nós viríamos aqui para orar. E se vocês dissessem para mim, pastor, eu não tenho tempo hoje, eu tenho 5 minutos. Vim aqui porque eu estou numa situação muito corrida. Eu vim aqui 5 minutos buscar uma resposta. O culto de hoje de 5 minutos seria, vamos orar. Nada substitui, não há pregador, não há cantor, não há grande nome, não há personalidade, não há coisa nenhuma que possa, até porque o próprio Senhor disse, a minha casa é casa de oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e não nos deixa, dá-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, ou perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória.